Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia. E nós estamos no nosso progresso do Ministério Terreno de Jesus. E nós já vimos que durante os 8 primeiros meses que Jesus teve o seu ministério terreno, nós vimos que ele, batismo, tentação no deserto, bodas de Caná, onde ele transforma água em vinho, desce a Jerusalém e faz a purificação do templo, conversa com Nicodemos, fica um tempo na região da Judéia, ao sul, e resolve retornar para a Galileia, passando por Samaria e encontra na cidade de Sicar a mulher samaritana. Com isso, nós chamamos esse tempo de ministério de Jesus, então, em que ele é um desconhecido. Mas agora, por tudo que fez lá em Jerusalém e por todo esse tempo em que ele se demora lá na Judéia, dá tempo de todas aquelas pessoas que participaram daquela Páscoa e viram o que Jesus fez, retornarem para as suas casas. Então, quando Jesus está fazendo o seu caminho de retorno à Galileia, ele agora vai começar a não mais ser apenas um desconhecido, mas ele vai começar a tornar-se cada vez mais popular. E o grande exemplo que nós temos disso é João capítulo 4, versículo 45. Podemos olhar no 43, onde ele fala assim: depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. 2 dias aonde? 2 dias em Samaria. Se você não acompanhou, acompanhe o episódio anterior, de 15 Minutos com a Bíblia, que nós falamos que Jesus se encontra com a mulher samaritana e os samaritanos pedem para que Jesus fique um pouco mais com eles, e são esses exatos 2 dias. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Então, o que isso significa? Jesus foi participar da Páscoa. Nessa Páscoa, muitas pessoas da Galileia estavam lá presentes em Jerusalém e viram o que Jesus fez. E aí ficaram esperando Jesus voltar. E ficaram esperando Jesus voltar. Talvez eles pensassem que Jesus voltaria logo. Mas Jesus não retornou logo. Ele ensinou na Judéia, passou por Samaria, e aí então, quando ele chega, ele está sendo aguardado por muitos galileus que estão lá. Jesus, ele agora está aproveitando esse tempo para começar a cumprir uma profecia que está no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz assim: contudo, não haverá mais escuridão, e os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Então Jesus agora vai ter a maior parte do seu ministério exatamente acontecendo na região da Galileia. É por isso que Jesus vai ser chamado de Galileu. Porque embora ele tenha nascido em Belém, que faz parte da Judéia, passou para o Egito para fugir da mortandade das crianças em Belém. E ao retornar com sua família, José vai se estabelecer na Galileia, que era a região que ele e Maria moravam anteriormente. Quando Jesus desce para participar dessa Páscoa, o pessoal da Judéia não o reconhece como judeu, mas o reconhece como galileu. E Jesus vai justamente fazer cumprir essa profecia de Isaías capítulo 9, aonde a terra da Galileia, que antes parecia abandonada, vocês viram aqui na profecia, agora viu uma grande luz. E essa luz é tão somente Jesus. Ao processo então de tornar-se popular, Jesus vai agora começar a operar alguns milagres na vida de pessoas. E a questão toda é que Jesus quer mostrar que ele traz a cura. Jesus traz uma cura espiritual para todo homem que está afastado de Deus. Mas para que as pessoas compreendam que essa cura ela é espiritual, é necessário que as pessoas vejam
a cura física. É por isso que Isaías também promete que os cegos vão ver, os coxos vão andar, e Jesus vem justamente fazer isso. Mas Jesus não vem apenas curar as pessoas dos seus problemas físicos. Jesus vem curar a alma. Mas é claro que para mostrar que ele tem poder para curar a alma, ele vai praticar alguns milagres que vão curar fisicamente. Então nós temos vários, nesse período de Jesus tornando-se popular, vários milagres acontecendo. Nós vamos ver logo em João capítulo 4 que ele vai fazer a cura do filho do oficial, que pede para ele: Jesus, meu filho está mal, e Jesus vai operar cura ali. Também nós vamos ver, paralelamente, Marcos capítulo 1, versículo 21 e 28, que Jesus expulsa demônios. Ainda na continuação de Marcos capítulo 1, ele cura a sogra de Pedro, que estava com febre. Marcos capítulo 1 continua com os milagres de Jesus, quando Jesus cura um leproso e pede para que o leproso se apresente aos sacerdotes para que o sacerdote verifique realmente a sua cura. Depois, Jesus vai mostrar que em Marcos capítulo 2, que a primeira necessidade das pessoas é curar o seu pecado. E nós podemos ver isso quando os amigos de uma pessoa que não andava é baixado no meio da sala em que Jesus estava, e Jesus olha para aquele homem e diz: teus pecados estão curados. Os amigos daquele homem achavam que o maior problema dele era o fato de ele não conseguir andar. Mas Jesus mostra para ele que o maior problema dele está muito além do que ele enxerga. O maior problema dessa pessoa é estar afastado de Deus por causa dos seus pecados, mas Jesus tem poder para curar os pecados. Talvez aquele homem tenha ficado um tanto quanto decepcionado, porque ele foi lá para ter a sua cura física. Mas Jesus dá para ele uma cura espiritual. Ao mesmo tempo, Jesus ouve o burburinho das pessoas ao redor dizendo: mas quem que é esse cara? Ele está dizendo que ele é capaz de perdoar pecado, mas só Deus perdoa pecado. E aí então Jesus diz: mas para que vocês vejam que eu posso curar os pecados, eu agora digo para você: levanta-te e anda. E esse homem então é curado na frente de todas as pessoas ali. Aqui nós temos que entender que o menor problema desse homem era o fato de ser aleijado. Porque mesmo uma pessoa que não pode andar, se tiver uma comunhão com Deus por meio de Cristo, ela ainda assim passou da vida, da morte para a vida eterna. E vai estar com Cristo na eternidade. Mas uma pessoa que pode andar, que tem as duas pernas, os dois braços funcionando normalmente, ela pode não ter a comunhão correta com Deus por meio de Cristo e ter todo esse seu corpo saudável, agora lançado para longe da presença de Deus. Então Jesus está nos ensinando que os maiores problemas que nós temos não estão necessariamente no nosso corpo físico ou nas situações ao nosso redor. O maior problema da humanidade é estar afastado de Deus. Afastado de Deus por causa do pecado que afasta o homem de Deus. Mas Jesus traz a cura. E Jesus traz uma cura muito maior que a cura física. E Ele nos dá agora a oportunidade de, ao momento que termos a cura espiritual nele, já podermos desenvolver uma vida espiritual com Deus, que é um novo nascimento que Ele havia dito para Nicodemos, que é a fonte a jorrar para a vida eterna que Ele prometeu para a mulher samaritana. Então, agora, nesse momento, você pode ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e você vai ver um Jesus agora cada vez mais tornando-se famoso. Por quê? Porque as pessoas estão à procura de resolverem os seus problemas sem necessariamente entender o quão problemáticas são, ou quão problemáticos nós somos. Até que nós chegamos no capítulo 6 de João,
que nos dá um tom muito complicado. Jesus havia feito muitos milagres. Jesus já estava se tornando cada vez mais popular. Jesus agora estava sendo seguido por uma multidão de pessoas. Mas Jesus não queria ser seguido por uma multidão de pessoas com os motivos errados para seguirem. Então agora, o que Jesus vai fazer? Jesus sai com os seus discípulos com um barco pelo mar da Galileia. O povo, ansioso por ter algum milagre ou alguma coisa assim, vai seguindo Jesus pela margem do mar da Galileia. Jesus então, por ter compaixão dessas pessoas, manda parar esse barco, desce e ensina as pessoas a respeito do reino de Deus, as leis de Deus. E se você quiser saber uma grande parte do conteúdo do que Jesus possa ter ensinado, você pode ler o Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, também chamados de Sermão do Monte, que são vários ensinos que Jesus vai trazer a respeito da lei. E Jesus ele vai ter agora um novo olhar para a lei, diferente do que os judeus tinham. Jesus vai mostrar que o princípio da lei que Deus deu lá no Monte Sinai para Moisés e para Israel tem a ver com a maldade do nosso coração. Tem a ver com revelar a maldade do coração. É por isso que Jesus vai dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito? Você não deve ser um assassino, você não deve matar ninguém. As pessoas talvez digam, não, tudo bem, eu nunca matei ninguém. E Jesus vai dizer o seguinte: mas eu, porém, digo a vocês, que qualquer um de vocês que chamar a outra pessoa de tola, já matou ela no teu coração. Opa, daí isso fica mais profundo. Significa que cada vez que nós nos irritamos e ficamos bravos com alguém a ponto de expressar essa ira por meio de palavras pesadas e ofensivas, não somente de forma física e não somente tirando a vida de alguém, mas falar com alguém de forma irritada já é pecado. Jesus também disse: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? E talvez algumas pessoas vão se sentir tranquilas dizendo: não, mas eu nunca levei outra pessoa, a não ser o meu cônjuge, para a cama. E aí Jesus vai dizer assim: mas eu, porém, vos digo que qualquer um de nós que olhar para uma mulher e desejá-la, já adulterou no seu coração. Aí a coisa fica mais profunda. Então, Jesus passa um tempo ensinando essas pessoas, mas principalmente mostrando o quê? Mostrando que a lei, ela não tem o objetivo de salvar o homem. Ela tem apenas o objetivo de fazer o homem entender o quanto é pecador. E por ser pecador, o quanto o homem é necessitado da intervenção divina para que possa ser declarado justo. É impossível a nós, seres humanos, sermos declarados justos por nós mesmos. Por quê? Porque a lei, ela é muito mais pesada do que nós achamos que podemos obedecer. A lei, ela é muito mais profunda do que exatamente aquilo que a letra diz. A ponto de Jesus dizer que se eu olho e desejo uma mulher que não é minha esposa, eu já adulterei. Se eu brigo com alguém no trânsito, eu já o assassinei no meu coração. Se eu xingo aquela pessoa, eu já assassinei no meu coração. Então, quando eu olho para essa lei de Deus, eu olho e digo, mas isso é impossível. Exatamente. Para todos nós, seres humanos, é impossível sermos declarados justos diante de Deus. E é por isso que Jesus agora desce à terra, se faz carne e nos mostra o quão carentes somos da justiça de Deus. E que nunca, qualquer coisa que fizermos, vai fazer com que o homem seja aprovado diante de Deus. Jesus está lá em cima do morro, ensinando, ou nessa praia, seja onde for, porque o Sermão do Monte não aconteceu em um momento só lá de Mateus. Mateus é que faz um conjunto nos capítulos 5, 6 e 7. Mas esses ensinos foram em diversos momentos. O que eu quero exemplificar aqui é que Jesus, enquanto está ensinando o povo, de repente os seus discípulos olham e dizem: poxa, o sol está se pondo, esse povo não comeu e também não há comida por perto. Então vamos dizer para Jesus que ele deve mandar esse povo embora.
E é nesse momento que eles chegam lá para conversar com Jesus. E Jesus vai dizer para os seus discípulos: deem vocês de comer para esse povo. E a continuação de João e do ministério terreno de Jesus, Jesus agora tornando-se cada vez mais famoso, nós vamos ver no próximo episódio de 15 minutos com a Bíblia. Então, nos vemos lá com Jesus agora muito concorrido pelas pessoas e o que ele fez nesse seu ministério, tornando-se cada vez mais famoso. Então, até o próximo episódio de 15 minutos com a Bíblia.